Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do LedoCast e hoje nós estamos com um formato inteiramente novo, especial e diferente. Recentemente nós tivemos a Céus Abertos, a nossa conferência interna aqui da Link Church, e nela nós tivemos um painel onde nós tratamos sobre o assunto liderança, espiritualidade e igreja. E você vai assistir agora esse painel com perguntas e respostas. Hoje nós abordamos esse tema de liderança, falamos sobre cultura, falamos sobre visão, sobre conflitos internos, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Os meus convidados hoje para esse podcast são Matheus Veiga, da Zion, de Recife, e o apóstolo Alessandro Paiva, lá da IR Brasil, de Brasília. Eu espero que você seja edificado. Fica com o nosso episódio de hoje. Deus te abençoe. Beleza? E dessa vez eu fiz algo diferente. Eu elenquei 5 tópicos, 5 temas pra gente discutir aqui, e eu vou dar a liberdade pra vocês, a cada um que eu for chamando, pra vocês escolherem o tópico que vocês querem falar. Tudo bem? Então vocês vão ficar à vontade pra escolher esse tópico, mas eu já tenho uma pergunta preparada pra isso, e vocês também vão poder estar perguntando. No final a gente abre aqui o microfone, na verdade, as perguntas que vão chegar aqui no meu celular. Amém? Vocês estão comigo? Então vamos lá. Vamos começar aqui com o pastor Alessandro, que está aqui do meu lado. Eu tenho 5 tópicos, você pode escolher sobre um desses: visão, cultura, submissão, liderança e relacionamento eclesiástico. Dentre esses 5 tópicos, qual que você escolhe? Seu microfone está do seu lado? Cultura. Cultura, ótimo. Pastor, o que você acredita ser inegociável para a cultura de uma igreja? Vou repetir a pergunta. O que você acredita ser inegociável na cultura de uma igreja? Para mim, a visão. O que é a visão? A visão, na verdade, é a profecia. Todos nós carregamos uma profecia. O que é a profecia? A profecia é a visão que Deus tem de você no futuro. Todas as vezes que você vai à profecia que Deus tem para você, Deus te leva no futuro e te traz para o presente. E você não vai ter problema de alcance de tudo que Deus te disse na sua jornada se você souber quem você já é no futuro. Então, o que eu vejo? Eu vejo que nós vivemos numa geração onde o diabo, de alguma forma, tem tentado impedir essa geração de viver a profecia ou a visão que Deus tem de você. Mas para que essa visão ela se cumpra, você vai precisar entrar em uma missão. Toda missão tem um processo. E todo o processo precisa ser obedecido para que você se torne a realidade daquilo que Deus te chamou para ser. Então, toda cultura que tem uma visão clara, ela vai manifestar o reino de Deus de uma forma simples, sustentável e dar acesso a todas as pessoas para que elas conheçam Jesus de uma forma profunda. Amém. Muito obrigada. Vamos dar uma salva de palmas? Glória a Deus. Bom. Pastor Veiga, seus temas: visão, cultura, submissão, liderança ou relacionamento eclesiástico? Pode ser liderança. Liderança. Qual foi o maior desafio de liderança que você já enfrentou até hoje? Eu e a minha esposa tivemos o grande desafio, que é uma honra, é um privilégio, mas também foi um grande desafio de sermos enviados para poder pastorear a Zion na localidade de Recife. Então, eu acho que pastorear a igreja por si só é um grande desafio, mas a gente chegar para liderar uma igreja multigeracional, uma igreja que já estava implantada, uma igreja que precisava de uma nova fase, e sendo o nosso primeiro envio como pastores, e na verdade, mesmo sendo um grande desafio, hoje eu levanto a mão para os céus e eu agradeço, porque um desafio desse tamanho não tem como você passar se não for dependendo do milagre de Deus. Então, se fosse para depender da força do próprio braço, eu dou graças a Deus porque Ele não me permitiria viver esse desafio. O desafio só é desafio quando você precisa do milagre de Deus. Amém. Então, ter que pastorear uma igreja multigeracional, na idade que eu tenho hoje, eu tenho 28 anos, eu sou de 96, mas na idade que eu tenho hoje, você ter que liderar uma igreja de crianças até um ministério da melhor idade, é só dependendo do milagre de Deus, então é um desafio maravilhoso de se passar. Amém, glória a Deus. Vocês sabiam que o pastor Veiga tinha essa idade? Quantos sabiam? Não sabiam, né? Surpreendidos. Uma salva de palmas também.
Pastor Vitor, o seu tema, visão, cultura, submissão, liderança ou relacionamento eclesiástico. O que você quer responder? De verdade? Eu sou maldosa com minhas perguntas. Pastor, vamos ver aqui. Vamos falar sobre submissão? Tem uma pergunta muito boa, muito interessante aqui. Em um tempo onde a autonomia é exaltada, como ensinar e viver a submissão sem cair no controle? Vou repetir a pergunta. Em um tempo onde a autonomia ela é exaltada, como ensinar e viver a submissão sem cair em um controle? Muito boa pergunta. Eu aprendi que a liderança de Jesus é a liderança que se baseia em amar o outro. Quando você ama o outro, você não busca seus próprios interesses. Então, o teu alvo em liderar a pessoa não é levar ela ao teu objetivo, mas levá-la ao objetivo profético de Deus na vida dela. Então, a gente precisa partir de um pressuposto de uma liderança em que não está de olho naquilo que eu posso tirar do outro, ou aproveitar, ou receber do outro, mas aquilo que eu posso servir ao outro. E eu aprendi que a liderança no amor e na manipulação, ela justamente é diferida nesse serviço. Então, um líder cristão, ele precisa estar de olho não naquilo que ele vai receber da pessoa que ele está liderando, mas naquilo que ele vai dar. E eu sei que isso é desafiador, porque muitas vezes a gente acaba mudando as peças do tabuleiro, né? Mas foi isso que Jesus fez. Ele sempre estava direcionando e conduzindo os discípulos ao destino profético da vida deles, né? E isso foi uma coisa que no início da Link foi interessante, porque nós no início nos ligamos muito a missões, né? Fizemos uma aliança com a base missionária de Jocó no Chile, com o tio Cello, a maioria aqui conhece. E eu lembro que o Senhor começou a enviar pessoas, né? Enviar pessoas. Eu falava, Deus, nós somos uma igreja tão pequena e o pessoal não para de querer ir embora. Eu falava, vai ficar ninguém, né? Vai ficar só eu, Maíra, meus irmãos aqui, minha família. E o Senhor falava, não, filho, quanto mais você envia, mais você semeia lá fora, mais eu envio para cá para dentro. Né? E eu acho que essa é a dinâmica do reino de Deus. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu invisto, mais eu também sou abençoado. Tá fazendo sentido? Então, eu acho que o foco do líder cristão precisa estar muito mais no outro do que nele, né? E é por isso que eu sempre falo, cara, você quer liderar pessoas, comece orando por elas, né? O tempo que você gasta orando pelos teus discípulos denota o teu nível de amor por eles e o quanto você quer vê-los triunfarem, você quer vê-los chegar no destino profético deles. Então eu espero ter respondido a pergunta mais ou menos aí. Respondeu sim. Glória a Deus. Pastor Alessandro, posso escolher também para o senhor? Pode. Teve uma coisa interessante que você falou, eu acho que vai ser muito bom ouvir você. É sobre relacionamento eclesiástico. Qual é a importância de alianças entre igrejas locais? A Bíblia fala em João 13 que Jesus fala, Pai, que eles sejam um comigo assim como eu sou um contigo. A única oração de Jesus que não foi respondida foi essa de João 13. Nós fizemos semana passada o Builders Pockets lá na igreja. E o que eu pude observar? Eu pude observar que quando nós nos juntamos na forma que Deus se agrada, a simplicidade ela constrói um impacto de transformação. O que eu acredito? Que Deus, através dos relacionamentos de líderes que já estão formados na nossa nação e líderes que transicionaram essa visão maravilhosa que houve no passado de unidade e que essa geração, por ser uma geração mais rasa, que não quer relacionamento, nós precisamos urgentemente construir relacionamentos sustentáveis para que o reino de Deus possa se manifestar de uma forma simples. Eu falei 2 vezes sobre a simplicidade da manifestação do reino de Deus. E uma das formas disso acontecer é de nós, que somos líderes, construirmos a consciência na igreja que nós precisamos nos relacionar como um só corpo e entendermos que a pessoa que está do nosso lado, ela muitas vezes vai saber muito mais do que nós. O caminho, talvez, da redenção de uma pessoa, da cura de uma outra pessoa e de um milagre de uma outra pessoa. Deixa eu te dar um exemplo de uma coisa.
1996 para 97 eu estava na África. Eu tive a oportunidade de passar uma temporada lá como missionário. Eu fui para dar um curso, formar 60 pastores, junto com uma junta de missionários escolhida pela Junta de Missões Internacionais. E isso marcou a minha vida para sempre. Eu fui lá semear na vida de pessoas, ungir pastores e ajudar a levantar igrejas. Hoje são mais de 1.600 igrejas. Mas eu cheguei num vilarejo onde eu tinha que ungir um pastor. E naquele dia estava tendo o velório do filho dele, que tinha nascido. Ele tinha passado uma jornada com ele um tempo. Ele tinha 3 anos de idade e ele tinha morrido. Ele estava dentro de um berço, eles estavam fazendo um culto fúnebre e nós chegamos para ungir o pai da criança que estava morta. Dentro daquele lugar existia um luto. E quando nós chegamos como corpo, nós fomos levar vida. Nós fomos levar a unção ministerial de um homem que o sonho dele era ser pastor. Nós chegamos e o Espírito Santo de Deus ele falou muito forte para mim, comece um culto. Eu falei, como? Um culto fúnebre? Como é que nós vamos começar um culto de unção? Deus falou, comece o culto. E eu chamei o pastor, falei, pastor, nós viemos aqui por um objetivo. E Deus, assim, eu me sinto muito constrangido de dizer para o senhor que eu preciso fazer isso. E nós começamos um culto. Esse culto demorou algumas horas. As africanas, elas carregam no seu corpo 2 cangas. Cangas como mulheres, quando vão na praia, amarram a canga para tampar o biquíni, lá se chama capulanga. Elas amarram uma na cabeça e uma para cobrir a sua nudez. A da cabeça, quando elas tiram em um ambiente cristão, é porque o Espírito Santo de Deus ele começou a se manifestar de uma forma singular na vida das pessoas. O que acontece? Aquele culto, nós começamos o culto, elas tiraram aquele pano da cabeça e elas começaram a girar. O que eu posso dizer para fazer de uma história longa uma história curta? Alguns minutos depois, quando nós olhamos para trás, aquela criança que estava sendo velada dentro do berço, ela estava em pé no berço pedindo comida para a mãe. Uau. 10 anos depois, Deus visitou a minha casa e ressuscitou meu filho, que passou 3 dias morto. O que eu quero dizer para você, quando nós entendemos o compromisso de nós construirmos relacionamentos com as pessoas que estão ao nosso redor, e nós, como líderes eclesiásticos, sermos o ponto de relacionamento de união, sem vaidade, de quem é maior, de quem é menor, nós vamos ressuscitar uma geração que ela não tem direito de morrer na geração onde Jesus nos colocou para trazer ressurreição e vida. Eu quero deixar essa palavra no seu coração, que nós estamos aqui hoje para dizer para você que o seu relacionamento com a pessoa que está do seu lado, com a igreja que está na cidade, com a igreja que está em outra cidade, isso é extremamente importante para que possamos sarar o corpo e gerar ressurreição e vida para uma geração que não tem direito de morrer, Amém. até que Deus a diga se pode morrer. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor Vinícius Mota, hoje pela manhã, falava sobre isso, né? Foi um momento muito forte sobre a unção de Isabel. Eu honro o que você carrega. E ele falou muito sobre isso, foi algo muito específico. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Pastor Veiga, vamos falar de visão, então, que a gente ainda não compartilhou sobre isso. Você já precisou ajustar? Você já precisou ajustar ou abandonar uma visão anterior? Como lidar com essa transição? Eu acho que você abandonar ou precisar ajustar é uma atitude de humildade no teu coração. Então, quando o Senhor falou comigo e me apontou para servir a vida do pastor Teófilo, eu precisei me humilhar, abandonar aquilo que eu via, para que eu pudesse então me submeter à visão que ele carregava, que consequentemente era a visão que ele carregava da sua mãe, a nossa pastora fundadora da Zion, a doutora Sarah Hayashi. E uma coisa que eu entendi nesse processo é que toda vez que eu resolvo me submeter a uma visão, o Senhor ele honra o passo de obediência, o passo de submissão, e ele faz com que a visão que você carrega ela venha a ser acelerada nesse processo. Existe uma relação mútua quando você resolve se submeter à visão de alguém, porque na hora que você serve essa visão, aquilo que você carrega é honrado. Hoje eu experimento muito do pastor Teófilo acelerando a minha visão pessoal. E uma coisa que eu precisei entender é que nesse processo de visão e de se submeter à visão, eu ainda tinha muito para aprender e ainda tenho muito para aprender. E servir a visão da vida dele faz com que eu venha a entender detalhes da minha visão que eu não entendi ainda. E faz com que o Senhor me permita e me confie em novos detalhes
da minha visão que eu ainda não conseguia enxergar. Quando o Senhor ele nos entrega uma visão, ele nunca entrega ela de maneira plena e completa. Ele vai nos confiando pequenas partes e pequenos detalhes. É condicional a nossa resposta de obediência e a nossa resposta de humildade. Então, eu diria que lidar com estar sujeito a uma visão é, na verdade, um passo de obediência à visão macro, que é a visão do reino de Deus, da grande comissão. E isso faz com que aquele algo pessoal do chamado específico que Deus te deu também venha a ser potencializado pela obediência ao plano maior que o Senhor tem nas Escrituras. Amém, glória a Deus. Sim, pode complementar. Eu queria complementar isso aqui que o pastor Veiga está falando, que eu acho interessante. Eu vejo que a geração, né, atual tem um pouco de dificuldade. Parece que a grande maioria das pessoas querem ser pioneiras. E amém se você foi chamado para ser um pioneiro. Mas se você não foi chamado para ser um pioneiro, e mesmo que você foi chamado para ser um pioneiro, existe um processo para o pioneirismo. Né? Eu sei porque Link Church nasceu na sala da minha casa e eu me considero um pioneiro. Né? Naquele tempo a gente desbravou. Mas antes de Deus me abençoar para isso, eu precisei servir a visão do pastor Lourenço. Né? E eu servi por mais de 7 anos. Foram 4 anos em Brasília, depois mais 4 aqui também, 3 a 4 também, foi entre 7 e 8 anos, servindo a visão do meu pai, né, do pastor Lourenço. Então, eu acredito muito também, né, para que você possa desenvolver esse pioneirismo, desenvolver uma visão, você precisa também se submeter a uma visão. Né? E eu lembro que existe o teste dessa submissão. Por muitas vezes eu falei para mim, cara, eu não vou mais seguir ele não, eu vou me embora, esse negócio de pai e filho no ministério dá certo não, a gente briga muito, a gente tem visões muito distintas, eu botava isso para mim, mas a verdade é que o coração do homem é que a palavra de Deus vai dizer isso, que é do coração do homem que flui os maus desígnios, né? E é do nosso coração que existe a desobediência, a rebeldia, tá dentro de nós. E esse processo de submeter uma visão é esse processo também de aprender o que é a verdadeira submissão. E a verdadeira submissão não é estar concordando com tudo, né? Não é estar aplaudindo tudo, mas é mesmo sem eu concordar, eu vou fazer o melhor para honrar aquilo que está sendo proposto. Né? E algumas vezes aconteceu, ele está bem ali, meu pai está ali atrás, algumas vezes aconteceu, né, de acontecer da gente discutir ou da gente discordar de algo, e eu falava, pai, eu acho que não é assim e tudo, mas eu vou fazer e tal, mas aconteceram situações, eu falei, cara, eu vou procurar o pastor fulano, eu vou para outra igreja, eu vou para outro lugar, né, em momentos de tensão, né, mas quando eu ia orar ao Senhor, o Senhor falava, cara, eu só vou te liberar para a tua visão o dia que realmente tu estiver curado com o teu pai. O dia que o relacionamento de vocês estiver tratado, estiver curado, vocês estiverem em paz, eu te libero. E eu falo, meu Deus, então depende da minha resposta. Né? E às vezes a gente acha que depende do outro. Mas o evangelho não é sobre o outro, o evangelho é sobre mim primeiro. Né? Sobre o que Deus está fazendo na minha vida. E a gente tem muita facilidade de tacar pedra nas coisas, de falar dos outros, mas a gente precisa sempre olhar para nós e dizer, e eu? Né? Diga comigo, e eu? Né? Como é que eu estou lidando com todos esses processos? Né? Eu acho que isso é interessante. Para você realmente herdar uma visão, você precisa primeiro corroborar com uma visão. E eu termino com essa frase de Bill Johnson, que é bem conhecida, que ele fala, né, que o meu teto eu quero que seja o piso da próxima geração. Mas só vai ser piso da próxima geração se a geração quiser pisar nesse teto. Porque tem uma geração que não quer pisar no teto. E aí, cara, vai ter que construir a casa do zero, é muito mais trabalhoso. E sim, por favor. Eu queria só fazer um adendo, porque eu comecei a pensar muito e a lembrar, na verdade o Senhor começou a me levar para as orações que eu fazia antes. E as coisas que você vive hoje provavelmente são as oportunidades que Deus deu para responder aquilo que você orava antes. Então eu olho as oportunidades que eu tive de servir a visão do meu pastor e eu falo assim, com certeza hoje, diante daquilo que eu tenho visto, viver a visão dele, me submeter à visão dele, é, na verdade, a resposta da oração que eu fazia. Essa é a oportunidade que ele está me dando de desenvolver o que eu precisava desenvolver. Então, às vezes, a gente é muito rápido em criticar os nossos líderes e as suas visões, e a gente esquece que talvez, que Deus ele nunca dá um fardo maior do que a gente pode carregar.
e que talvez Deus esteja colocando esse líder na sua vida porque ele era aquela porta e oportunidade que você precisava para poder receber aquela resposta da oração que você fazia lá atrás. Então, muitas vezes eu orava, e eu lembro, muito antes eu falava assim: Deus, eu queria ver um avivamento na cidade de Recife, no Nordeste. Deus, eu queria ver, sabe, uma geração se levantando com fome pela tua palavra no Nordeste. Mas como que um jovem de 15 anos ia fazer isso no Nordeste? Como que um adolescente de 15, 16, 17, 18 anos ia conseguir construir um alicerce, uma visão para fazer isso no Nordeste? Era necessário servir alguém, honrar a visão de alguém, servir a unção de alguém, admirar a unção de alguém, para começar, no mínimo, a ter o vislumbre de detalhes daquilo que poderia ser feito e permitir com que Deus viesse honrar. Eu gosto muito de dizer isso. A unção, ela se honra, se admira e se serve. E quando você honra, admira e serve aquela unção, aquela visão, você recebe a porção dela. Amém. Pastor Alessandro, eu quero voltar ainda, manter nessa mesma pergunta, porque similar ao pastor Vitor, você também veio de servir a visão do seu pai. E você viu coisas, e a gente conhece sua história, viu seu pai se ajoelhando no púlpito, lá na cadeirinha dele, você postou essa foto recente. Então, para você também, como foi essa questão de seguir ou permanecer ou dar continuidade nessa visão, numa visão? Lá na igreja nós temos uma frase que nós seguimos ela de uma forma muito intencional. Nunca vá onde a sua oração não chegou primeiro. Meu pai nos ensinou isso, né? O mês que vem faz 1 ano que o papai morreu. Estava falando hoje aqui no workshop de liderança que ele deixou um legado tão impressionante que eu falei para Deus: Deus, aumenta os nossos dias para que possamos viver na intensidade tudo que ele deixou para nós vivermos. Ele deixou uma igreja estruturada de uma forma espiritual clara, um caminho claro, uma parte social clara, visão, missão e valores claro, liderança formada de uma forma clara, paixão por almas de uma forma muito profunda, uma vida de oração extremamente ilibada, né? Ele sempre dizia assim: nada é mais forte do que o poder da oração. Então, eu quero dizer para você que siga a visão que Deus colocou no seu coração, mas não deixe de honrar a visão que Deus colocou no coração do líder que você escolheu para te liderar. O que o pastor falou aqui é algo muito sério. Honrar a visão, sabe? E quando você entende sobre honrar a visão, você entende, ou melhor, quando você entende que você precisa honrar a visão que Deus ele colocou para você seguir, é como se Deus acendesse um grande farol e você vai enxergar a estrada com detalhes e você não vai tropeçar, você não vai cair e você vai estar seguro. Então, nunca vá aonde a sua oração não chegou primeiro, porque isso vai preservar a visão do seu coração, vai preservar a sua saúde e o seu relacionamento profundo com Deus. Bem, obrigada, pastor. Pastor Vitor, tínhamos parado em você. Então, temos mais uma perguntinha aqui. É uma pergunta muito boa, porque ela vai tocar em todos nós, né? O que diferencia um líder bem-sucedido de um líder saudável? Qual é a diferença? Ou então, como um líder ele pode viver ambas as coisas? O que diferencia um líder bem-sucedido, de um líder saudável? Legal. Eu gosto muito da frase que diz assim: não é porque Deus está usando você que ele aprova tudo que você faz. Nem toda oportunidade é sinônimo de propósito. Então, o que isso significa? Isso significa que nem tudo que tem sucesso na terra tem sucesso no céu. Pode ser que haja pessoas que estão sendo muito aplaudidas na terra, mas estão sendo reprovadas no céu, e vice-versa. O próprio Cristo, nosso Senhor que nós seguimos, as óticas humanas, foi um derrotado, porque ele morreu preso numa cruz. O movimento dele, né, de certa forma, naquele tempo, terminou com ele preso num madeiro.
Obviamente a gente sabe do desenrolar da história, da ressurreição e estamos aqui até hoje. Mas o ponto aqui que eu quero trazer é justamente isso, é que nem todo sucesso aparente de fato tem a mão de Deus. E que é muito mais importante, eu vejo hoje a gente falando desses debates como igreja, e para mim é muito legal a gente trazer isso, porque eu vejo que por muito tempo o que importava no evangelho, na igreja, era a igreja crescer, era a gente batizar pessoas, e eu sei que a geração anterior deu o seu melhor na luz que tinha em relação a isso, e óbvio, evangelismo continua sendo importante, alcançar continua sendo importante, e eu honro tudo que a geração anterior fez, né? Mas eu vejo a nova geração, eu vejo essa nova geração falando muito também sobre essa questão, peraí, até que ponto também vale a pena, né, a gente fazer certas coisas sem uma realidade. E eu vejo que essa geração, a geração Z, e eu já falo até da geração alfa, dos meus filhos, né, é uma geração que quer verdade. É uma geração que quer, cara, não, beleza, a gente quer ter sucesso, quer, mas a que custo, a que preço? Né? É perdendo família, é perdendo saúde, é perdendo... entendeu? Até que ponto está sendo saudável? Eu não estou falando saudável de forma carnal. Eu estou falando de saudável do sentido de saudável no reino de Deus. Tá dando para entender o que eu estou falando, pessoal? Ok? Porque muitas vezes a gente olha e a gente fala, o fulano estourou online, né? O Beltrano tem muita curtida, o Ciclano, a gente falava disso mais cedo. Mas, cara, até que ponto a vida, o sucesso virtual é de fato sucesso? Porque no final das contas, cara, se eu influenciei aqui muito online, legal, influenciei muito online, mas se eu cheguei lá no céu e não fiz um discípulo, Jesus vai perguntar, cadê tuas obras? Você vai falar, cara, eu tive 1000 inscritos no meu canal. Tá, legal, mas quantos discípulos você fez? Quantas pessoas? Muito bom o exemplo do pastor Lourenço. O pastor Como Lourenço, sempre, acrescentando muito bem. O pastor Lourenço tem um microfone na próxima, viu? Você Olha vai aí. ganhar o seu microfone. Legal. O pastor Lourenço disse que um bom exemplo é Salomão. Né? Salomão teve muito sucesso, né? Inclusive muitas pessoas escrevem sobre Salomão, sua riqueza, sua sabedoria, mas pouco se fala, né, das falhas dele, né, dele ter, enfim, adotado outros deuses, dele ter tido aproximadamente 1000 mulheres, sendo que muitas delas não eram do povo de Deus, né? Enfim. Então, às vezes, nem tudo que reluz é ouro, e no meio da igreja a gente precisa também avaliar isso, e por isso Jesus foi enfático também acerca dos falsos profetas. Né? Jesus ele falou sobre os falsos profetas, justamente porque às vezes tem pessoas, coisas que acontecem, que tem uma aparência de virtude, tem uma aparência de algo bom, mas no cerne não é. Bem, obrigado, pastor Vitor. Pegar as 3 perguntas talvez mais difíceis e mais práticas que vai exigir um pouquinho de vulnerabilidade de vocês. Eu já separei, não vou mais perguntar, já vou mandar direto para vocês aqui que o Espírito soprou. Quem é que tem que responder o que aqui? Amém? Quero começar com você. Mas essa aqui... Eu vim preparada hoje. Mas essa pergunta que eu quero lhe fazer foi porque um dia eu lhe fiz, eu e você, numa sala de conferência, na antessala de uma conferência, e eu carrego a resposta dela, e eu sei que você carrega uma resposta geral e que vai fazer diferença para todo mundo aqui. E a pergunta é essa: o que fazer quando a visão, e eu vou abrir, quando uma palavra profética, uma profecia que nós recebemos, parece não estar se cumprindo no ritmo esperado? Vamos lá. É boa pergunta. Deixa eu formular aqui para você entender. Nós vivemos numa geração que ela é ansiosa, excesso de futuro. Nós vivemos numa geração que ela tem um sentimento de fracasso muito forte, excesso de presente. Nós temos uma geração que quando toca o disco da memória, ela não vai nos lugares onde Davi foi. Matei um leão e um urso. E quando ela toca o disco da imaginação, eu posso vencer esse gigante. E eu posso livrar a minha nação das mãos da opressão que está vindo contra ela. O que eu quero te dizer com isso? Todos nós aqui temos uma palavra, todos nós temos uma promessa e todos nós temos um destino escrito por Deus.
Diante disso, a palavra que Deus me traz clareza no meu coração para deixar para você é: não ande ansioso com as coisas que vão acontecer. Honre Deus no seu presente. Não ande frustrado por aquilo que você acha que não aconteceu na sua vida. Confie que Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida no presente. Não fique com medo quando Deus mandar tocar o disco da memória e você voltar ao seu passado. Porque se você fizer essas duas coisas, o próximo piscar de olhos era o futuro que você iria pisar, se tornou o presente que você está vivendo. O que eu quero dizer com isso? Você vai voltar e Deus vai dizer bem assim: você venceu no seu passado, você será vitorioso no seu futuro. Então, entenda algo: você não foi feito para dar errado. Deus tem uma promessa na sua vida. O mais importante para você hoje é: cumpra a promessa que Deus escreveu para você. Não ande mais veloz do que a profecia. Não deixe de confiar em Deus mesmo que Ele não te responda, porque o silêncio de Deus não tem a ver com Ele ter te abandonado. Tem mais a ver com você se tornando a voz, que um dia Ele foi voz para você, para uma geração que precisa ouvir Deus através de você. O que eu disse para ela foi: você já se tornou uma voz. Você já tem uma visão clara de Deus dentro de você. O que você precisa? Ter coragem agora de partir para o seu futuro e dizer: eu vou honrar Deus lá, eu vou conquistar o que Deus me disse que eu tenho que conquistar lá, e eu serei a realidade que eu sou hoje, no meu presente, eu serei a realidade de Deus lá. Não carregue traumas que você não foi construído para carregar. E volto a dizer: você nasceu para esse tempo, você nasceu para essa hora, você nasceu para essa transformação, você nasceu para derrubar os gigantes que estão afrontando essa geração, você não nasceu para dar errado. Amém? Amém. Deus te Glória a abençoe. Deus. Tá anotado. Obrigado, pastor. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo, tá anotado. Ai, eu fiquei vermelha. Amém. Pastor Veiga, também é uma pergunta que a gente vai abranger não somente a questão ministerial, mas também quero que você pense nessa pergunta muito no conceito de amizades, relacionamentos familiares e também relacionamento entre líder e discípulo. E a pergunta é: você já passou por rupturas e reconciliações no contexto ministerial, familiar, fraternal ou entre líder e discípulo? Como lidar com isso? Se você já passou por essa ruptura, como lidar, como enfrentar, como consertar? Tá. Eu acho que em relação a discípulo e discipulado, nunca experimentei dessa ruptura. Oro e espero em Deus que não venha experimentar, mas eu acho que é quase que inevitável que isso possa acontecer no meio do caminho. Mas já precisei lidar com ruptura em termos familiares por conta da decisão que havia tomado pelo novo nascimento. E eu acho que muitos já tiveram que passar por certas rupturas sociais em relação ao dia que você teve o teu novo nascimento. A verdade é que a palavra de Deus ela já garante que a resistência ela vai existir. Quando nós estamos carregando a nossa cruz, no processo de carregar a nossa cruz, mas nós precisamos estar com os olhos em Cristo. Assim como a palavra fala em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que com os nossos rostos descobertos contemplamos a face do Cordeiro de Deus e somos transformados segundo glória cada vez maior da sua imagem. Então, não estamos aqui para agradar a homens. Oramos, esperamos e cremos em Deus que eles também possam ter o encontro deles com o Senhor. Precisamos ser um reflexo do reino para eles, na vida deles, mas mantemos o nosso coração alicerçado em Deus, sabendo que temos uma trilha a seguir, um caminho a traçar e que o nosso alvo sempre será o cumprimento daquilo que o Senhor nos comissionou. Estamos aqui para agradar a Deus e não agradar a homens, apesar de que queremos poder ser influência positiva na vida dessas pessoas. Então, eu diria que se o melhor lugar para você lidar com as crises emocionais que podem surgir de um lugar de ruptura ou de qualquer outro lugar, é na presença de Deus. Não tem outro lugar para tratar emoções, sentimentos, decepções, que não seja na presença de Deus. Eu gosto muito do texto de 1 Reis, quando Elias resolve entrar na caverna, como uma fuga.
por conta daquilo que Jezabel havia enviado para ele numa carta. Ela fala: Elias, eu vou pegar você, agora você se prepara. E ele corre com medo. E a verdade é que ele vai buscar a presença de Deus nas coisas onde Deus não estava, e Deus diz para ele: sai de dentro da caverna, vem aqui para fora, porque agora a minha presença vai passar. E nesse lugar onde a presença de Deus passa, o coração dele é tratado. E o mais interessante é que Deus não fala para ele: agora vai por um caminho onde não vai ter mais decepção. Deus fala e volta pelo caminho que tu vieste, pelo mesmo caminho, e cumpre com aquilo que eu estou trazendo para você por meio da minha palavra. Então, nesse lugar da presença, a gente encontra aquilo que é a resiliência, o fortalecer, a casca grossa. A presença manifesta, a Shekinah glória do Senhor é que nos forja e nos prepara para lidar com as emoções desse mundo. Amém, uau. Uma salva de palmas. Eu posso complementar só um negocinho? E depois eu lhe faço a sua pergunta. Tá. O que é interessante é que Jesus, ele amou muito os seus discípulos, mas isso não fez com que alguns não o abandonassem. Na verdade, tem um momento em que muitos dos discípulos de Jesus começam a abandoná-lo, né? Porque falam: poxa, é muito duro o teu ensino. A verdade é que nem todo mundo está disposto a pagar o preço pela tua visão, e nem todo mundo está disposto a pagar o preço do discipulado ou do caminhar junto com você. E o pastor Veiga tocou nesse ponto, que ele é muito chave, é que nós precisamos continuar com os olhos fixos em Jesus e no propósito que ele tem. E eu gosto muito que Jesus, mesmo sendo muito amoroso, mesmo Jesus tendo convidado os 12, os 70 para andar com ele, né, no momento em que as pessoas começam a deixá-lo pelo peso do ensino, ele fala para os seus discípulos mais perto, né? E vocês também querem ir, né? Ou seja, as rupturas, né, elas vão acontecer no ministério, não tem jeito, né? Isso aconteceu com Jesus, cara, né? E eu creio que a gente precisa ter muita convicção do chamado de Deus para esses momentos. A gente tem que ter muita clareza e a gente tem que ouvir o Senhor, sabe? Uma coisa que eu aprendi, que para mim tem sido balizador no meu ministério nos últimos anos, é ouvir a voz de Deus e não negociar princípio. Então, cara, não negociar princípio e ouvir a voz de Deus. Se você caminhar nessas duas plataformas, você vai continuar no propósito. Se você começar a negociar uma dessas duas, você sai do propósito. Amém? Então, eu acho que é por aí. Amém. E o pastor Vitor, já pegando esse gancho, e talvez essa pergunta aqui seria ótima para responder os três, mas vamos finalizar com você. Temos aí, já completamos 7 anos de Link Church e, obviamente, você já passou por isso. Como lidar com as críticas e as expectativas, tanto externas quanto internas, sobre o ministério? Legal, eu gosto dessa pergunta. A primeira coisa é que não existe nenhuma liderança unânime. Então, se você vai começar a liderar, ou se você vai começar a fazer qualquer coisa relevante, você tem que estar preparado para receber crítica. Porque não tem ninguém que faça algo relevante que não receba crítica. É aquela famosa frase: ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Então, se começou a dar fruto, é pedra, segura que vai vir. Né? Então, isso é muito importante. E eu sempre digo para aquelas pessoas que vêm comigo e falam: pastor, estão falando mal de mim. Né? Acontece: poxa, estão falando mal de mim. A primeira pergunta que eu faço é verdade o que estão falando? Que você precisa se avaliar. Olha pra você, o que estão falando é ruim e é verdade. Aí você tem que se arrepender e mudar. Ah, não é verdade. Então segue teu jogo, segue tua vida, deixa eu falar. Isso não é verdade. Entendeu? Só quem vai te julgar é o Senhor. Você precisa aprender a fazer autoanálise. Porque falar mal vão falar, criticar vão criticar. Agora você precisa estar muito convicto naquilo que Deus chamou pra fazer, muito com os olhos fixos em Jesus e sabendo, cara, é verdade. Então eu preciso mudar, eu preciso me arrepender, vamos voltar umas casinhas atrás, vamos recomeçar. Ah, não é? Precisa ter humildade para isso. Ah, não é verdade? Vamos seguir para frente. Glória a Deus. Uma salva de palmas. Gente, pastores, muito obrigada por esse tempo, foi uma honra. Eu me sinto realmente nesse tempo assim como se fosse uma grande mesa em que todos nós podemos sentar. A gente fala muito sobre a gente poder sentar nessas mesas, e quando a gente faz isso, a gente faz ela ficar uma grande mesa. Então, muito obrigada pelo compartilhamento de vocês. Queremos ouvir o coração de vocês, o que Deus tem preparado para entregar pra gente através de vocês nesses próximos dias, e muito obrigado por isso. Eu queria uma salva de palmas. Uau! Que painel incrível! Eu espero que você tenha sido muito abençoado.
E se você gostou, eu queria te convidar a assistir também as palavras que aconteceram na nossa conferência. Foram palavras de muito alinhamento do céu com a terra, e tá tudo isso disponível lá no canal do YouTube da Link Church. É só você acessar Link Church TV aqui no YouTube e você vai receber muitas palavras incríveis no seu coração. Se você foi abençoado com esse bate-papo de hoje, não esquece de curtir, compartilhar e te inscrever aqui no nosso canal. Valeu!